melhor norte que nós temos, o melhor ponteiro da bússola que nós temos é a pessoa de Cristo. E isso foge a qualquer ideia de legalismo, de seguir certas normas ou de... Não, a pessoa de Cristo é o exemplo perfeito, como tem sido falado, que ele, quando esteve no mundo, ele se sujeitou às autoridades, ele se submeteu, ele não tentou mudar nada nesse mundo, mas ele passou aqui sempre fazendo o bem. Sempre fazendo o bem. Sempre que alguém pedia ajuda, ele ia lá e ajudava, ele curava, ele exortava, ele consolava, ele fazia tudo isso. Então, ele é o modelo perfeito para nós, né? Olharmos para Cristo. E quando fala aqui, que nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, que cada um considere os outros superiores a si mesmo, a gente transporta toda a ideia da autoridade, da submissão às autoridades, para todas as pessoas ao nosso redor, para o nosso próximo. Porque se eu me considero superior, eu não vou me considerar o outro superior a mim, não é? Eu não vou fazer as coisas por humildade, vou fazer por contenda, por vanglória, porque eu vou me achar superior. Isso é um problema que todos nós temos que lidar o tempo todo. Eu sou muito combativo, né, das coisas, quando as pessoas fazem perguntas, discutem, querem... Eu sou combativo, então às vezes eu me pego passando dos limites. Por quê? Buscando contenda e buscando vanglória. Então são coisas que todos os dias nós temos que julgar em nós mesmos e procurar então viver considerando os outros superiores. Eu sei que parece fácil, né? A não ser que ele seja mais alto que eu, né? Mas se, na prática a gente sabe como é que é. Quem tem sangue italiano sabe mais ainda como é que é difícil você considerar os outros superiores. Ou se tiver sangue alemão, então, e aí pode esquecer, né? Aí pode esquecer. Porque a carne é assim. A carne quer ter domínio, quer ter poder. Na outra vez nós falamos sobre os instintos primitivos ou primordiais do homem, que Deus deu ao homem lá em Gênesis, né? Por exemplo, o domínio. Deus ordenou que Adão dominasse sobre os animais, dominasse sobre todas as coisas no jardim. Ele era para dominar sobre a criação. Ele falhou nisso. O sexo que Deus deu e abençoou para que eles se multiplicassem, inclusive os prazeres do sexo também, porque Deus deu isso. São instintos primordiais do homem, não é? A necessidade de trabalhar, Adão trabalhava, a necessidade de comer, de produzir para si, tudo isso tinha lá no Éden. Mas hoje nós temos esses mesmos instintos primordiais, que na sua feição inicial não tinham nenhum problema, não tinham nenhum erro nele, mas eles foram deteriorados e foram corrompidos pelo pecado. Por isso que nós temos todos os problemas decorrentes do excesso de poder, excesso de sexo, excesso de alimentação, excesso de trabalho, todas coisas lícitas, mas que hoje não convém quando nós deixamos elas nos dominar. E é isso que nós devemos buscar. Se eu considerar o outro superior a mim mesmo, eu já vou dar um passo muito grande na minha colocação abaixo até das autoridades. Porque a autoridade foi dada por Deus para nós nos submetermos a ela. Eu estava falando da dificuldade hoje das pessoas entenderem a autoridade, porque quando eu falo de autoridade, já vinham falar assim, então tinha que obedecer a Hitler? Tinha, sim senhor, Heil Hitler, você tinha que fazer isso para ele, porque ele era autoridade lá na Alemanha. Não é Heil, né? Acho que é outra palavra. Ele era autoridade na Alemanha. Mas se ele mandasse você matar um judeu, você não ia matar. Simples assim. Aquilo que a autoridade humana tenta se sobrepor à autoridade divina, aí a coisa muda de figura. Aí a coisa muda de figura. Nós vivemos, todo mundo exalta a democracia, né? Não, o país é democrático, o povo a voz do povo é a voz de Deus. Fala-se isso como se fosse um versículo da Bíblia, não é um versículo da Bíblia, nem é aquele outro também, a 1000 chegarás e de 2000 não passarás, também não é versículo da Bíblia, não. Então essas coisas nós adotamos como certas quando não são. Sócrates e Platão, eles descreveram ou definiram a democracia como a tirania da maioria.
A tirania da maioria. Nós estamos hoje vivendo full democraticamente, né? A democracia no seu ápice. Por quê? Por causa do politicamente correto, nós estamos nos sujeitando a tiranias da maioria, tendo que engolir tiranias de maiorias, porque assim diz a democracia, né? A maioria vota que tem que ser assim, então vamos engolir a tirania da maioria. Deus, que Deus? Para que Deus? O homem não precisa de Deus. O homem é tão ilustre, tão iluminado, porque ele vai precisar de um Deus hoje que ele está com uma sociedade perfeita, parece. Uma sociedade que ele construiu ao longo de milhares de anos e chegou nesse ápice tecnológico, social, moral. Tudo isso o homem alcançou os píncaros da perfeição humana. Legal, muito bem. E o que nós estamos vendo por aí? Então, todo esse desequilíbrio é por falta de sujeição a Deus. E no caso do cristão, é bom lembrar sempre, desce o nível para a sujeição ou a consideração ao próximo. A consideração ao próximo, como fala no versículo, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, voltando ao nosso capítulo da Tessalonicenses, capítulo 4, se eu considerar o outro superior a mim mesmo, eu não vou enganar meu irmão, em questão alguma, porque eu vou ter respeito a ele. E, além disso, eu vou ter temor também que o Senhor é o vingador de todas as coisas. O Senhor é o vingador das viúvas e dos órfãos, né? Fala no Antigo Testamento. Então, todas essas maldades que às vezes a gente vê no mundo, na mídia, elas não vão passar impunes. Não se preocupe, você não precisa sujar a mão de sangue para resolver isso. Elas não vão passar impunes. Deus vai cuidar no seu devido tempo, no seu devido momento, porque se ele não tirou seu próprio filho da cruz, e ali tinha uma injustiça sendo cometida, a maior de todas as injustiças, vós matasseis o justo, né? Como fala no seu discurso lá para os judeus, vós matasseis o justo. Deus não interviu ali, não fez nada, não o tirou da cruz. Ele tem o seu tempo determinado para colocar todas as coisas em ordem e para também dar a paga a todos aqueles que hoje andam de maneira a afrontar a Deus e também a abusar, né, do seu próximo, como fala aqui, não engane o seu irmão em coisa alguma, em questão alguma, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas.